A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Chegamos neste domingo, dia 27 de junho de 2021, à lição de número 13. A lição de número 13 é a última lição do nosso trimestre, que tratou sobre os dons espirituais e ministeriais. Na lição de hoje vamos ver sobre a multiforme sabedoria de Deus. E o texto bíblico para a nossa meditação está lá na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 8 a 10, que diz assim o apóstolo: A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos da Tua graça, Senhor. Orienta-nos pelo Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo faz uma revelação tremenda, que diz que coube a ele, melhor dizendo, trazer os mistérios que estavam ocultos por séculos acerca das boas novas da salvação. E agora essa incumbência é dada à Igreja, pela multiforme sabedoria de Deus. E nós vimos isso neste trimestre. Fazendo uma retrospectiva, nós estudamos até hoje 12 lições. A primeira lição falava sobre Deus deu dons aos homens. Efésios 4 e 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então Deus deu dons aos homens através de Jesus. E os dons espirituais através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Na lição de número 2, nós vimos sobre o propósito dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 7 nos deixa claro o propósito. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo, ele distribui os seus dons para a obra de edificação da igreja. Vimos também que os dons do Espírito Santo são do Espírito Santo. Ele não dá a nenhum membro em particular da igreja. Ele usa quem ele quer e distribui da maneira que ele quer através da igreja. Vimos isso lá em 1 Coríntios 12, 11, que diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na lição de número 3, nós vimos sobre os dons de revelação. Palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento é uma pequena
revelação do cotidiano que Deus quer mostrar. Vemos como exemplo lá o Ananias recebendo uma pequena orientação de Jesus sobre o que ele deveria fazer, que deveria ir na casa de Judas, na rua direita, e lá iria encontrar um homem de Tarso chamado Saulo, e que ele estava orando, e era para ele impor as mãos sobre Saulo e revelar os propósitos de Deus para o seu ministério. Vimos também um segundo dom de revelação, o dom da palavra da sabedoria. Aí é uma revelação mais ampla, em que Deus não mostra apenas um acontecimento, mas mostra o seu plano divino. E o exemplo mais claro disso é o livro de Apocalipse, em que João revela através do Espírito Santo todo o plano de Deus para a humanidade, principalmente no período da grande tribulação. E o terceiro dom de revelação, que é o dom de discernimentos de espíritos. Vimos lá o apóstolo Paulo sendo incensado por uma moça que estava endemoniada, falando palavras bonitas, que Paulo era um grande pregador da palavra de Deus, mas na verdade ela estava sendo usada pelo inimigo para confundir aqueles que ouviam Paulo. E Paulo repreende aquele espírito. Pelo discernimento de espíritos, ele entende que aquela mulher está endemoniada e o demônio daquela mulher é expulso. Na lição de número 4, vimos sobre os dons de poder, que também são 3. Os dons de curar, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, quem cura é Jesus através da pessoa, mas o dom é do Espírito Santo. Operação de milagres, que aí já é sobre a natureza. Jesus falou e o mar se acalmou. Andou sobre as águas. E Jesus falou, olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para esse monte, sai, e ele sairá. Então, esse é os dons de operação de milagre. E fé. A fé, aqui num sentido especial, quando o homem está diante de uma situação em que ele, pela fé em Deus, já se dispôs a morrer por ela. Mostramos o caso de Daniel, chegando lá na cova dos leões. Então, e Sadraque, Mesaque e Abidnego chegando ali diante daquela fornalha de fogo ardente. Então, eles tiveram fé para enfrentar Nabucodonosor e recusarem a negar a Deus. Mas agora teriam que passar por uma situação muito difícil, em que mesmo o crente pode, pela sua reação corporal natural, ter um infarto, ter um desmaio, coisa parecida. E eles ali receberam do Espírito Santo uma cobertura especial de fé para passarem pela fornalha de fogo ardente, para Daniel dormir lá na cova dos leões e não sofrer abalo algum. Na lição de número 5, vimos sobre os dons de elocução, ou verbais, né, orais, que são variedade de línguas, revestimento de poder para falar em outras línguas, interpretação de línguas, quando o crente ele é usado pelo Espírito Santo para revelar o que o Espírito Santo está falando através de outro crente
em línguas e profecia, no sentido de trazer a revelação do Espírito Santo a algo que está para acontecer, como foi usado Ágabo lá no livro de Atos, em que ele mostra a igreja que o apóstolo Paulo está prestes a ser preso quando vai se dirigindo para a cidade de Jerusalém. Da lição 6 em diante, nós começamos a ver sobre os dons dados por Jesus. E agora é diferente dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, relembrando, é do Espírito Santo. Agora, os dons dados por Jesus, os ministérios, eles são individuais, ou seja, aqueles que recebem aquele dom vão continuar com ele por toda a sua vida cristã. Então, nós vimos lá na lição de número 6 o ministério de apóstolo. Hebreus 13:1 diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa comissão. E em Apocalipse faz uma advertência. Lá diz o Espírito de Cristo à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. Então, o ministério de apóstolos teve a sua grande importância no início da igreja. E hoje nós colocamos como muito duvidoso alguns se intitularem a si próprio apóstolos. Já acontecia isso na igreja primitiva, e o próprio Jesus, através da revelação de João, na ilha de Patmos, coloca essa advertência. Na lição de número 7, nós vimos sobre o ministério de profeta. Nós vimos que a palavra profeta tem diferentes sentidos, como em a palavra casa, por exemplo. A palavra casa é usada como habitação, a sua casa. A palavra casa também é usada como falando do nosso corpo físico, não é? Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. E também a palavra casa ou casa, em alguns lugares do Brasil, isso é usado como uma gíria para dizer o meu amigo ou casa. E há diferentes sentidos da palavra. A palavra profeta também tem diferentes sentidos. O profeta do Antigo, que aparece no Antigo Testamento, ele tem um ministério profético. Então, a vida dele toda, ela é usada por Deus para trazer profecias para as coisas que iriam acontecer a Israel e acontecer ao mundo, inclusive à igreja. Então, por exemplo, em Isaías 53, Isaías já mostra a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que viria como alguém que iria padecer muito, e a sua morte vicária ali na cruz do Calvário. Lá em 1 Coríntios 14:3 diz acerca do profeta do Novo Testamento: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação, e no sentido mais de pregadores da palavra de Deus, segundo o meu entendimento. Na lição de número 8, nós vimos um ministério de evangelista.
2 Timóteo 4:5 fala assim, mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, o evangelista é aquele que tem a responsabilidade de levar boas novas. Ora, nós sabemos que todo crente tem a responsabilidade de levar as boas novas. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma obra que deve ser feita para todos, por todos os crentes. Mas há algumas situações em que Deus escolhe homens especiais para levar o evangelho com poder, com graça, até os reis da terra. Nós vemos aqui modernamente na igreja, por exemplo, Billy Graham, um homem que esteve diante de presidentes, de reis, levando... Aí quando você examina a mensagem de Billy Graham, a mensagem dele sempre é em torno da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um homem levantado por Deus com este ministério de evangelista. Lição de número 9, nós vimos o ministério de pastor. O ministério de pastor é diferente. João 10:11 diz, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus usa aqui uma linguagem muito comum naquele tempo, porque os homens eram pastores, havia muitos rebanhos, eles cuidavam das ovelhas e eles entendiam muito bem o que Jesus estava falando. O pastor tinha maior cuidado pelas ovelhas. Então o evangelista traz as ovelhas para a casa de Deus e o pastor cuida dessas ovelhas, cuidando das suas feridas, das suas dores emocionais, das suas dores espirituais, ensinando para que essas ovelhas permaneçam no aprisco do Senhor. Lição de número 10 fala sobre o ministério de mestres e doutores. Lá em Romanos 12:7, na parte C do versículo, o apóstolo fala, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o mestre e o doutor são homens especialistas que se aprofundam no hebraico, no grego, e tiram lições maravilhosas para ensinar o povo e para ensinar a nós que ensinamos também. Então, esses mestres e doutores se aprofundam de uma forma tremenda na palavra de Deus e para isso exige muito esforço, muito estudo, é muito suor, não é? Alguém já disse que era mais transpiração do que inspiração. Então, o mestre, o doutor, ele transpira mais, ou seja, ele se esforça mais para adquirir o conhecimento e transmiti-lo através de livros, revistas, artigos, trazendo para nós muito subsídio para a nossa edificação cristã. Lição de número 11 falou sobre o presbítero, bispo ou ancião, são nomes sinônimos na Bíblia Sagrada. Lá em Tito 1:5, Paulo fala a Tito, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, ali, um presbítero como auxiliar do pastor. E por último, na lição número 12, vimos sobre o diaconato. 1 Timóteo 3:13 diz assim, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, o diácono, como aquele que serve na casa de Deus, há muitos trabalhos
para a manutenção do templo, para o bom andamento dos trabalhos do Senhor, como tirar ofertas, servir ceias, atender as pessoas que chegam à igreja, enfim. Há muitos trabalhos que é preciso ser feito na igreja, e para isso Deus separou, através de Jesus, diáconos. E a nossa lição de hoje é a multiforme sabedoria de Deus, em que estamos recapitulando todas essas outras 12 lições. Se você quiser se aprofundar mais em cada uma delas, você pode ir na nossa playlist sobre Escola Dominical e você vai ver todas essas lições que, resumidamente, falamos aqui, bem extensas, com mais detalhes, com versículos, com uma riqueza para que você possa entender a palavra de Deus. Você, como crente, o que você tem que fazer? Tem que dar fruto, não é? Então, o crente, ele dá fruto. Isso é qualquer crente. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o crente, mesmo que ele não seja usado pelo Espírito Santo em um desses 9 dons que vimos, mesmo que ele não seja separado para um ministério específico, como vimos, de apóstolos, pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, mas ele tem que dar fruto. E o fruto do Espírito, como nós vimos aqui em Gálatas 5:20. E estudar a palavra de Deus é uma maneira muito salutar de você aprender como dar frutos. Se esforce em repartir a palavra de Deus. No próximo trimestre, nós vamos estar dando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Vai cobrir o período histórico dos tempos em que haviam reis em Israel. Então você se esforce para estudar a palavra de Deus e também repartir. Eu acompanho aqui pelo YouTube as pessoas que estão inscritas neste canal. Então, por exemplo, tem lá a Escola Dominical e eu vejo que nem todos que estão inscritos no canal estudaram a Escola Dominical. E também vejo se aumenta o número de inscritos no canal, ou se não aumenta. Isso significa que os irmãos estão repartindo e estão incentivando outras pessoas a se interessarem pelo estudo da palavra de Deus. Então é responsabilidade dos irmãos fazerem isso, repartir o pão, não apenas se alimentar, que é muito importante, e que, volto a repetir, muitos eu percebo que não se alimentam, e os que se alimentam, muitos não se esforçam em repartir o pão com o próximo. Então faça isso. A próxima lição fala sobre o histórico de Israel no tempo dos reis. É algo fundamental para você entender a estrutura dorsal do povo de Israel. Senão você lê a Bíblia e não compreende as coisas, porque você não sabe nem aonde está. E aí você fica como aqueles crentes que abrem a Bíblia para Deus falar através de um versículo. Muito bem, Deus às vezes faz uso deste método para falar conosco, mas não é o método de Deus. O método de Deus é que você estude, que você mesmo possa compreender e buscar nas Escrituras o conselho sábio
para a sua vida quando você estiver em alguma situação que precisa da resposta de Deus. Que Deus te abençoe, que você possa se esforçar muito neste próximo trimestre. Faça um propósito de não perder a escola dominical, de repartir o pão com aqueles que estão desanimados, mornos, ou mesmo que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que você seja bênção na mão de Deus. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, porque passamos esse trimestre estudando a Tua Palavra, Senhor, sobre essas coisas tão especiais como os dons do Espírito Santo e os ministérios dados por Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos ser usados nessas coisas, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.